Olá, amigos do Mosaico, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, 11 de Tevet de 5.780. E no programa de hoje você vai rever a cerimônia de reinauguração do cemitério israelita de Cubatão, no mês de julho, entrevista com o ex-presidente do Banco Central do Brasil, Ilan Goldfein, dica de saúde do Einstein e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar na televisão brasileira. E no mês de julho de 2019, a Hevra Kadisha realizou uma cerimônia no cemitério israelita de Cubatão, marcando o fim dos restauros no local. Eu mesma fui até lá e você revê agora como ficou essa matéria. Hoje o Mosaico está na Baixada Santista, em São Paulo, para acompanhar a cerimônia que marca o término das obras de restauração do cemitério israelita de Cubatão. Vamos conferir? Vocês vão estar para sempre. As obras de restauração do cemitério começaram há 8 meses, 9 meses atrás. Teve dificuldades por ser um sítio tombado do patrimônio histórico do município. E a Hevra Kadisha de São Paulo, na atual gestão, com o apoio de toda a diretoria do conselho, gastou dinheiro, não poupou esforços financeiros e esforços técnicos. Por ser professor, conhecer bastante história, eu sofria muito com a injustiça que foi feita para as pessoas que aqui estão enterradas, que foram excluídas da coletividade judaica maior. Já ocorreu aqui outras reinaugurações desse cemitério, que foi um cemitério escolhido pela associação, beneficente dessas mulheres, que não puderam ser enterradas no cemitério judaico da comunidade e compraram esse espaço, que acho que é o terceiro local que elas vêm, compraram para serem enterradas nos rituais judaicos. Então hoje é um momento muito histórico para todos nós e para poder aproveitar e aprender do passado para ter um bom presente e um futuro muito melhor. Atravessou décadas e hoje nós estamos aqui, eu diria que mesmo que tarde, mas é melhor que sejam homenageadas, claro, poderia ser em vidas, mas que pelo menos não passou em branco na história, uma homenagem justa, porque realmente foi uma comunidade rejeitada, sofrida, mas tiveram a capacidade de se organizar e deixar essa história preservada para o futuro. Vieram de longe, vieram sem a família, e minha bisavó e meu bisavô, eles tiveram uma filha, e a minha avó teve mais 3 filhos e nós somos hoje em 8 bisnetos dela. Eu vim porque eu entendo essa importância, mas vou repassar para todos eles, sem dúvida. É também uma lembrança histórica, porque tornou-se um capítulo dentro da história milenar do povo judeu. Então aqui começa uma nova história da identidade judaica e da identidade de Cubatão. Então eu espero que isso tenha um futuro brilhante pela frente, é isso que eu acho. Então o objetivo de hoje dessa cerimônia foi pedir perdão. E com essa educação, nossos jovens serão adultos melhores do que nós somos. E esse também é um dos nossos trabalhos para melhorar a espiritualidade do ser humano. Muito obrigado e até a próxima. O economista e ex-presidente do Banco Central do Brasil, Ilan Goldfein, foi um dos entrevistados do ano que passou. E essa conversa você confere depois dos comerciais. A gente volta num instante. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O programa Mosaico na TV tem o apoio de Banco Safra, tradição secular de segurança.
Amigos do Mosaico, é com um enorme prazer que nós temos hoje a oportunidade de entrevistar a Ilan Goldfein, que enquanto era presidente do Banco Central, infelizmente não tinha agenda para a gente poder conversar um pouquinho, para vocês poderem conhecê-lo. Ilan, muito obrigado por encontrar um espaço justamente para conversar com o pessoal do Mosaico. Eu vou começar diretamente lhe fazendo uma pergunta ligada ao seu trabalho. Você se formou em economia, fez doutorado nos Estados Unidos e, notoriamente, a sua paixão é por política pública. Confere essa impressão minha? Não, na verdade, eu participei no setor público, no setor privado, na academia, também tive participação em órgãos internacionais. Então, acho que a minha carreira teve participação em governo público, mas também teve no setor público. No setor público, trabalhei em banco, trabalhei em fundo, também em universidades, em academia. Enfim, é que minha área é uma área de macroeconomia, que lida com os grandes agregados da economia, inflação, desemprego, crescimento, e aí a política pública é o natural, de você lidar ou fora do governo ou dentro do governo. E dentro do governo a gente sempre teve disposição de falar com todo mundo, é uma pena que não pudemos falar antes, mas eu sempre tive agenda para todo mundo. Não tem dúvida. O Banco Central pode ser responsabilizado pelo desemprego, pela crise econômica, tal, ou ele, na verdade, tem os remédios para cuidar disso? O Banco Central é mais o remédio do que o problema. Na verdade, o problema acaba acontecendo, de um lado, no lado fiscal, quando há um excesso de gastos, como veio do passado, a dívida cresce muito, aí você, depois que cresce muito, tem que controlar muito, acaba gerando uma recessão, e o Banco Central tem que ir lá e tentar ajudar a sair. Na verdade, o Banco Central, o papel principal é controlar a inflação. E controlando a inflação, ele gera mais segurança. Com mais segurança, você consegue ter mais investimento. Interessante. O Banco Central, para quem acompanha só por alto o noticiário, tem sempre uma espécie de um adjetivo que vem do lado, independente. Então, há uma discussão sobre se o Banco Central deve ser independente, se ele não deve ser. E a impressão que eu tenho do lado de cá do jornal é que os governantes, eles, vamos dizer assim, eles meio de maneira um pouco constrangida, eles dão uma independência eventualmente ao Banco Central, mas não deixam ele ser independente. Confere essa minha impressão? Bom, os governantes, eles têm sempre, o legislativo, eles têm sempre esse desejo de ter o poder. Então, nas estatais, indicar apadrinhados, isso está mudando com a lei das estatais, com todas as confusões que teve aí. E no Banco Central, em quase todos os países do mundo, o Brasil, na verdade, é um dos poucos países do mundo que não há uma autonomia por lei. E nos países desenvolvidos, todos os países do G20, tem uma autonomia porque o Banco Central precisa ser o guardião da moeda, precisa ser visto como alguém que não tem interferência política, para poder dar estabilidade para a economia. Então é por isso. Agora, no Brasil, a discussão ocorre, avança, mas acaba, no final das contas, tem sempre um projeto e uma lei e acaba não sendo ainda aprovado. Tem uma lei agora, espero que esse ano seja o derradeiro e acabe aprovando. Em outras palavras, os governantes gostariam de ficar com a chave do cofre também, é isso? Porque o Banco Central, como ele tem o poder de criar moeda, ele pode financiar de forma inflacionária o déficit. E isso é sempre uma solução fácil que governantes que não têm outra saída acabam escolhendo em outros países. No Brasil, já há algum tempo, temos uma autonomia de facto, ou seja, no final das contas, não tem o financiamento inflacionário e a inflação tem caído nos últimos anos.
Enquanto o Banco Central faz força para controlar a quantidade de moeda disponível, manter a inflação baixa, tentar dar uma certa ordem à economia em geral, nós temos aqui no Brasil uma espécie de um banco de fomento, o BNDES, que parece ter tanto dinheiro em caixa que, como ele não sofre, parece, o mesmo controle ou a mesma disciplina que o Banco Central, ele acaba criando, vamos dizer assim, constrangimentos fiscais. É correta a minha avaliação? Na verdade, nos últimos anos, na época dos governos anteriores, você teve uma emissão de dívida de 500 bilhões para o BNDES poder expandir o crédito. Então, esse constrangimento não existiu porque foi de forma explícita o aumento da dívida para poder deixar o BNDES continuar expandindo o crédito. Essa que foi a falta de constrangimento. Agora, o que está acontecendo é o inverso. Estão pedindo dinheiro de volta. Já teve vários bilhões voltando ano passado, retrasado, e esse ano também está voltando. Então, uma parte dos 500 bilhões está começando a voltar. Mas foi isso. Não é que eles têm capacidade de emitir moeda, nem capacidade de emitir dívida, mas foi o próprio governo que botou lá uma quantidade de dinheiro para expandir o crédito. Ilan, durante a campanha eleitoral circulou um vídeo nas redes sociais em que a senhora Thatcher, que na época era a primeiro-ministro da Grã-Bretanha, tentava explicar ao povo inglês que o dinheiro do governo, na verdade, não é do governo. O dinheiro pertence ao povo da Grã-Bretanha. Eu não sou um professor e você é. Será que você daria uma pequena explicação para os nossos telespectadores? O que isso realmente quer dizer? Quer dizer que o governo não cria riqueza em geral. O governo arrecada imposto e com esse dinheiro que foi criado com emprego, ele arrecada imposto e gasta nos serviços, gasta com os funcionários públicos, gasta com tudo que precisar prestar. A moeda também é uma moeda que pertence à população brasileira. Se a gente abusar de emitir esse dinheiro, quem vai pagar é a inflação. E o que é a inflação? Aumento de preço. Quem paga os produtos é quem está comprando. Então o governo não gera riqueza, o governo não consegue gerar algo de nada. Então, no final das contas, nós estamos aqui só administrando o dinheiro que todo o povo cria. Eu posso concluir duas coisas dessa sua conversa. Primeiro, o governo não cria, mas nós damos a ele o poder de administrar o dinheiro recolhido em favor da população. E número dois, quando tem inflação e os preços sobem, eu imagino que quem mais sofre são as pessoas que menos recursos têm. Com certeza, porque quem tem mais recursos, em geral, ele tem a capacidade de pegar esses recursos e se proteger da inflação. Quem precisa pegar todo o salário e consumir todo ele no mês é que sofre mais. Quem pega o dinheiro, vai no supermercado, aluguel, tem que gastar tudo. Se a inflação sobe, é o imposto direto nos mais pobres. Tanto que a distribuição de renda no Brasil melhorou bastante, a pobreza diminuiu, quando teve a queda da inflação, primeiro na época do Plano Real e depois essa queda da inflação maior, tem sempre ajudado os que têm menos recursos. Muito bem. Vamos sair um pouco da teoria, um pouco mais para a situação que nós estamos vivendo hoje. Eu sou um pouquinho mais velho que você. Quando eu ia para a escola, se falava que o Brasil era o país do futuro. Hoje, 60 e tantos anos depois, eu acho que talvez as coisas estejam um pouco melhores, mas as diferenças continuam muito grandes entre os que têm e os que não têm nada, ou têm muito pouco. O Brasil tem futuro? O Brasil tem jeito?
Certamente o Brasil tem jeito, até porque as soluções não são tão complicadas em termos conceituais. Você tem que, de alguma forma, controlar essa dívida, de alguma forma o Estado tem que se organizar melhor, nós temos que gerar incentivos para quem produz, para quem trabalha, tem que onerar menos quem está produzindo e, de alguma forma, facilitar a vida de quem está precisando. Então tem jeito, não é tão complicado, tanto que tem países que estão crescendo, que estão melhorando a vida do cidadão, não é nada impossível. Você acredita no Brasil? Eu acredito, mas a gente tem que de alguma forma se concentrar, evitar atalho, evitar o populismo e pensar no que de fato vai nos levar a crescer. Tem alguma coisa a mais, Ilan, que você gostaria de dizer para os nossos telespectadores que eu modestamente tentei lhe perguntar? Não, as perguntas são essas. Como é que a gente vai fazer para se desenvolver? Como é que é a questão da inflação? A inflação é uma questão importante, tem a ver com distribuição de renda e um pouco passar aqui para a comunidade judaica do Brasil, a nosso desejo de desenvolvimento dentro do Brasil, que seja um Brasil do futuro. Ilan, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de conversar com você. Tá bom, muito obrigado a você. A Hevra Kadisha se preocupa em atender a comunidade hoje e deixá-la tranquila daqui para frente. Assim, todas as obras e trabalhos de manutenção têm um olho no presente e outro no futuro. Em outras palavras, Ledor Vador. E o resultado é visível. Nossos cemitérios estão entre os mais bem cuidados do mundo. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3814-4629. 3814-4629. Foram muitas dicas importantes de saúde que o nosso parceiro Hospital Albert Einstein deu aqui no Mosaico. E hoje não vai ser diferente. Vamos rever uma das dicas que teve mais retorno do público na internet sobre poupança de saúde. Pode rodar. No Dicas de Saúde do Einstein de hoje, nós vamos falar sobre poupança de saúde. Bom, para vocês entenderem o conceito, nós vamos começar com a questão das doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são um grupo de doença que mais afeta o ser humano. Nós estamos falando das doenças do coração e dos vasos. E ao mesmo tempo que elas têm uma incidência, que elas acontecem com essa frequência, também nós conhecemos os fatores de risco para essas condições e a gente entende que controlando esses fatores de risco, nós conseguimos diminuir o risco desses eventos, dessas doenças. A questão é que grande parte desses eventos vem de aspectos comportamentais. Então, o cigarro, o exercício físico, a dieta, o controle de peso são aspectos relacionados a hábitos de vida, comportamento, e quando as pessoas têm esses hábitos em níveis ótimos, realmente há uma diminuição do risco de ter doença do coração ou dos vasos. Especificamente em relação à atividade física, o exercício físico, existem locais no mundo em que se prescreve exercício como um remédio. De fato, o exercício ele tem 8, 10 benefícios, ele previne uma série de condições, ele melhora a qualidade do sono, ele melhora a disposição, o humor das pessoas e diminui risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como por exemplo o infarto ou insuficiência cardíaca. Acontece que no dia a dia as pessoas se envolvem com tantas tarefas, têm tantas outras prioridades, que o exercício físico acaba ficando para segundo plano. E as pessoas vão postergando, né? Elas sabem que tem o benefício, mas como o benefício ele é em médio e longo prazo, ela
tem hoje que entregar um trabalho mais urgente, ela tem um compromisso social, um compromisso profissional, e o exercício vai ficando para segundo plano. O seu autocuidado vai ficando para segundo plano. As pessoas vão deixando só seu autocuidado, seu investimento na própria saúde, para um segundo momento, como uma terceira, quarta prioridade. Então, isso é algo que precisa mudar. E por que isso precisa mudar? Porque a nossa vida, ela não é uma vida modular. Minha vida aos 20, minha vida aos 30 anos de idade, minha vida aos 40 e que são independentes. A vida é um contínuo. O que eu planto hoje, eu vou colher depois. Então, aí é que vem o conceito de poupança da saúde. Para você colher qualidade de vida, colher melhor saúde, colher menor chance de desenvolver doenças, você precisa plantar, você precisa começar a poupar hoje, poupar saúde. Quando você pega o seu tempo durante o seu dia e dedica 30 minutos do seu tempo ao seu autocuidado, no caso nós estamos falando da atividade física, mas poderia ser outra atividade que lhe promova a saúde, você não está perdendo esses 30 minutos, você está investindo nessa tal poupança da saúde. É algo que você vai investir um pouquinho por dia e você vai colher os frutos no futuro. E os frutos são melhor saúde. Se você tem menor saúde, você vai gastar menos com tratamentos, você vai ter uma melhor qualidade de vida, mas precisa começar hoje, não dá para começar lá na frente. A gente tem que começar hoje um pouquinho por dia, investindo um pouquinho por dia. Então não pense que quando você está fazendo atividade física, você está perdendo o seu tempo, você está deixando de estar com as pessoas que você gosta, porque pelo contrário, você está ganhando tempo, você está ganhando saúde, você está poupando saúde. Esse foi o Dicas de Saúde do Einstein. O Pinata Música de hoje traz a orquestra Klezmer Cigana de Barcelona com a tradicional música judaica, Shalom Aleichem.
E não se esqueça de interagir com a gente, de curtir a nossa página no Facebook e se inscrever no nosso canal no YouTube. Nós estamos como Mosaico na TV, nessas duas redes sociais. E na próxima sexta, acenda as velas de Shabat, às 18h39. E é claro, a nossa sugestão de Kabbalat Shabat é no Beitel, Rua Caçapava, 105, Jardim Paulista. O Mosaico fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia de sempre. Shalom, Mosaico. Até o próximo programa.